Paz, Senhor Jesus Cristo. Antes de começar a palavra, eu quero pedir que você deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva, me ajude nesse canal para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? O Senhor me deu uma palavra que fica em Neemias capítulo 6. Eu vou ler para vocês, que diz assim, o título diz: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Versículo 1 diz: Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele não havia brecha alguma, embora até este tempo não tivesse posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Versículo 3 diz: Enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e foste ter convosco? Irmãos, essa palavra é muito forte. Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E pessoas se levantaram para querer parar a obra de Deus na vida de Neemias. Sambalat e Tobias armaram para poder matar ele, tá? Destruir a vida de Neemias. Enviaram até pessoas que se dizia profeta para mentir, para fazer Neemias deixar a obra e intentar o mal contra a vida dele. Só que Neemias, ele teve a sabedoria do Espírito Santo de Deus para entender que era uma armadilha do inimigo para tirar ele da onde Deus tinha colocado. Deus nos coloca em ambientes, em lugares, Deus nos coloca em determinadas situações para a gente poder fazer a obra, para a gente concretizar. Às vezes você está começando um trabalho novo e o inimigo quer enviar pessoas para impedir você de concluir esse trabalho, porque ele sabe que Deus vai lhe honrar, vai te abençoar através desse trabalho. Então, você fique atenta. Deus, quando ele fala, ele garante. Nós temos que fechar as brechas e vigiar e ter o entendimento e sabedoria quando é Deus e quando é o inimigo, porque o diabo, ele vem como um sapatinho de lã, se transfigura como um anjo de luz. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, então a gente tem que vigiar o tempo todo, a gente tem que ficar em alerta. Talvez Deus colocou uma obra do ministério na tua mão como liderança e o inimigo tá usando pessoas até de dentro da igreja para querer te parar, para querer te perseguir. Fica firme, Deus é contigo, tá? Como Neemias falou, não tinha brecha, que nós possamos também fechar as brechas, que nós possamos ter o discernimento quando é Deus e quando não é, que a gente venha ficar em alerta, que nós não venhamos parar a obra que Deus colocou na nossa mão para ouvir o inimigo. O inimigo, ele é astuto, ele usa pessoas de perto e de longe para querer nos confundir, para querer nos parar, para querer impedir que aquilo que Deus prometeu se conclua na nossa vida. Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. O que você foi chamado para fazer? Deus já colocou na tua mão? Faça, independente daquilo que o inimigo tem se levantado para impedir. Continua firme, você vai vencer. Peça a Deus sabedoria e capacidade para que você não venha andar num caminho que não é de Deus. Neemias, ele teve sabedoria e entendimento que aquilo que Sambalate e Tobias estava falando com ele não era de Deus, porque queriam fazer mal para Neemias. Neemias não saiu da onde Deus o colocou. Ele não parou a obra para poder ir a lugar algum. Ele ficou na obra. Fique aonde Deus te mandou. Faça o que Deus está te mandando e Deus vai operar milagres.
Ainda que o inimigo se levanta e fica com raiva, com fúria, porque Deus está te abençoando através do que você está fazendo, permaneça firme. A vitória é tua. Deus prometeu e Ele garante. Firme no Senhor. Não ouça Sambalate nem Tobias, porque Deus é contigo e a vitória é sua. E o inimigo ele tem que bater em retirada, ele tem que cair por terra, ainda que ele intenta nos fazer mal. Maior é Deus que está conosco, nos guardando, nos protegendo e livrando. Que nós venhamos ter o discernimento, sabedoria para saber quando é Deus e quando não é. Porque tem muitos que vêm dizendo que é de Deus, entregando coisas, mas na verdade não é Deus falando. Então a gente tem que ter sabedoria, pedir ao Senhor discernimento para que nós não venhamos deixar a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.